Queridos, quantos aqui estão vivendo um momento difícil? Um momento assim de tribulação, de luta? Levanta a mão. Bastante gente, né? Parece que esse mundo aqui tem muita guerra, né? Muita guerra espiritual. O livro de Hebreus foi um livro escrito especialmente para cristãos que estavam enfrentando uma grande perseguição. Alguns acreditam que a perseguição a qual o livro se refere é a perseguição de Nero. Outros acreditam que seja um pouco mais tardia, seja a perseguição de Domiciano. De qualquer maneira, os crentes hebreus, né, uma igreja de hebreus, que havia se convertido, começaram, por conta da perseguição, a retroceder na fé. E o livro inteiro é escrito para trazer um desafio, para que eles não retrocedam, para que eles não desistam. Todos vocês conhecem o capítulo 11, né, de Hebreus, que é o capítulo dos heróis da fé. Mas eu não vou pregar sobre ele não. Na verdade eu vou pregar 2 versículos do capítulo 12. E eu tenho certeza que nós vamos tirar aqui lições muito preciosas para quando a gente enfrenta luta espiritual, quando a nossa vida passa por tribulações muito longas e a gente fica cansado, fica querendo chutar o pau da barraca. Hoje Deus vai falar com você e te dar algumas lições importantes para nunca retroceder, nunca desistir. Vamos ler lá Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e de todo pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, que é vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. Na verdade, esse desafio não é só para aqueles cristãos que estavam passando por lutas, é para mim, é para você. No capítulo 10, no versículo 35, o texto diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. No verso 39, o texto diz assim: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Diga assim: nós não somos dos que retrocedem. Aqui, claramente, o autor de Hebreus, se nós acreditarmos que é Paulo, então esse livro foi escrito por volta do ano 65. Se foi de forma mais tardia, por Domiciano, por volta do ano 90. Mas ele está dizendo de maneira clara aqui que os que retrocedem, retrocedem para a perdição. E nós não somos destes, mas somos daqueles que, pela fé, vamos conservar a nossa alma. Amém? Então, gente, quando a gente lê lá em Hebreus capítulo 11, que é o hall da fama dos cristãos, daqueles que perseveraram, que passaram por todo tipo de luta e se mantiveram na fé, este capítulo, ele de certa maneira deve ser um grande incentivo para todos nós. Mas nesses versos 1 e 2 de Hebreus 12, nós vamos ver algumas lições muito preciosas que podem ser aplicadas de maneira muito prática para nós. Amém? Quantos estão aqui dispostos a ouvir a palavra de Deus? Primeira lição, gente, é observar as testemunhas. O texto começa dizendo: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Ora, que testemunhas são essas? São as do capítulo 11. Quando ele começa usando esse portanto, ele está ligando ao capítulo anterior. E o capítulo 11 fala de um monte de gente que foi provada e que perseverou até o fim. Então, na verdade, o que ele está dizendo assim: assim como eles
se mantiveram firmes, nós também podemos, amém? Então esta palavra, portanto, ela nos liga ao capítulo 11, e a vida de cada um deles vai nos ensinar lições muito preciosas. A palavra também diz aqui, portanto, também nós. Esse também nos ensina que se a fé foi suficiente para eles, ela também é para nós. Diga assim: se foi suficiente para Abel, para Noé, para Moisés, para Josué, ela também é suficiente para mim, amém? Uma das maneiras de nós nunca desistirmos é olhar para aquelas pessoas que venceram. Uma das maneiras de não desistirmos é olhar para os que permanecem. Porque é óbvio que nós somos influenciados pelos circunstantes, pelas pessoas. Nós somos influenciados por aquilo que ouvimos na TV. Agora, a escolha das pessoas que vão nos influenciar é nossa. E aqui a palavra de Deus está dizendo, olha, olhe para eles. Estes homens e mulheres que enfrentaram todo tipo de guerra, eles devem ser exemplo para nós. Então, pare de olhar para os perdedores. Pare de olhar para os que se desviam. Pare de olhar para os que retrocedem. Pare de olhar para aquelas pessoas que não são exemplos para você. E eu quero dizer que hoje também existem heróis da fé, amém ou não? Existem pessoas hoje que estão vivendo momentos difíceis e que estão glorificando a Deus. Então, querido, pare de olhar para as pessoas que não têm nada a acrescentar na sua vida. Olhe para os homens e mulheres de fé, para as testemunhas de Jesus, amém? E o texto diz, nós temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Está se referindo a eles. Abel, que adorou ao Senhor e foi morto por conta da sua fé. Enoque, que andou com Deus a ponto de ser trasladado. Noé, que foi um louco e durante 100 anos construiu uma arca. Mas quando veio o dilúvio, ele e a sua família foram salvos. Gente, perseverar 100 anos. A Bíblia fala de Abraão, que abandonou tudo para trás. Todo o status quo, toda a sua história. Com 75 anos começou uma nova história. Porque Deus falou, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu hei de te mostrar. Abraão se torna um pai da fé, não por causa de um ato de devaneio, mas porque ele andou pela fé durante toda a sua vida. É para esses que nós vamos olhar. Eu olho para trás, eu vejo um Billy Graham, que foi um homem que a vida inteira pregou o evangelho, e eu falo, Deus, eu quero ser 1/10 do que esse homem foi, 1/100 do que esse homem foi. Eu não vou olhar para os que se desviaram, eu não vou olhar para os doidos que estão querendo agora fazer uma releitura da Bíblia. Não, a Bíblia é a palavra de Deus, ela é a âncora da nossa alma, amém, igreja? Então nós temos que olhar para gente de fé, para gente que anda na palavra, para gente que tem relevância, mas sobretudo que anda no caminho da palavra de Deus. O capítulo 11 fala de Isaac. Difícil, né, ficar ensanduichado por homens extraordinários, né? Abraão foi extraordinário, Jacó foi extraordinário. Isaac, o que a gente sabe dele? A gente sabe que ele foi um homem fiel. Ele não foi cheio de volúpia, não foi um homem como Jacó, né, corajoso, desejando a bênção, mas muitas vezes tomando decisões erradas. Isaac foi aquele homem que a vida inteira não desviou nem para a direita nem para a esquerda. Muitas pessoas me perguntam assim, de todos os seus pastores, quem é o pastor que você mais admira? Está aqui na minha frente, ó, esse aqui, ó, Zé Luiz. Zé Luiz, quem conhece o Zé Luiz? O Zé Luiz não é um homem cheio de, vamos dizer, eu nunca vi ele dar um grito. Eu nunca vi o Zé Luiz fazer nada de errado, para falar a verdade. Mas ele nunca se desvia, ele está sempre firme. Então, se eu tiver que colocar toda a minha vida na mão de um deles, seria nele. Porque eu sei que ele nunca foi influenciado por nada, por circunstâncias. Então tem lugar também para as pessoas que são, vamos dizer assim, cheias de volúpia, como eu, né? Um paroleiro, mas a Bíblia também elogia demais aqueles que são constantes. Gente, vamos olhar para as pessoas que têm uma história de vida, amém? Então a primeira lição que a gente vê
que a própria Bíblia nos ensina para nunca estarmos retrocedendo, é olhar para os que permaneceram firmes até o fim. Amém? Então, esses heróis não eram perfeitos, mas eles criam num Deus que era perfeito. Eles não eram invencíveis, mas eles criam e olhavam para um Deus invencível. Então nós também devemos observar homens e mulheres de fé, que permanecem durante a vida inteira, caminhando, seguindo a vontade de Deus. A segunda lição que eu vejo aqui nesse texto, o texto fala assim: desembaraçando-nos de todo peso e de todo pecado que tenazmente nos assedia. O verbo aqui é desembaraçar-se do peso extra. Bom, em primeiro lugar eu quero dizer que na vida existem embaraços. Quantos aqui já tiveram em alguma circunstância colocando toda a sua força, a sua inteligência, os seus esforços, o seu foco, fazendo tudo direito, mas de repente vem obstáculos que são interpostos na sua vida e que embaraçam aquele negócio, aquela situação, a tua família. Quantos aqui já viveram isso? Saiba que isso faz parte da nossa vida, gente. O embaraço é algo que é colocado pelo inimigo para impedir que você cumpra o propósito de Deus na sua vida. Então, o interessante aqui é que o verbo está no gerúndio. E o que isso nos fala? Isso nos fala, gente, que o ato de desembaraçar é um ato contínuo. Ou seja, o inimigo vem contra você, coloca situações contra a sua vida, você luta, você vence, você se livra, aí para o resto da vida você está livre? Não. Daqui a pouco ele vai colocar outro. Não é verdade, irmãos? Então, nós temos que entender que nós vivemos neste mundo e temos um adversário que luta contra nós 24 horas por dia, 7 dias da semana. Então o embaraço, ele vem contra as nossas vidas e cabe a nós nos desembaraçarmos deles. Amém? Porque são como pesos extras, né? E todo peso, o texto diz, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Eu quero dizer para vocês que há pesos, há embaraços que não são pecaminosos. Sim ou não? Quantos acreditam que existem embaraços na vida do crente que o impedem de correr melhor, mas que não são pecaminosos? Quantos creem nisso? Vou dar alguns para vocês. Trabalho demais. Trabalhar é bom? Mas e se for trabalho demais? É bom? Trabalho demais causa estresse, causa distúrbios nos relacionamentos. Pessoas que trabalham muito, via de regras, têm problemas com a família, com a mulher, com os filhos. Ficam estressadas. Quando você estressa demais, você perde performance. Deus, sabendo disso, Ele já criou num ciclo de 7 dias, um dia para o homem descansar. Porque se você não tiver descanso, o estresse vai começar a atrapalhar os outros dias em que você tem que produzir. Quer ver o que é mais? Prioridades erradas, né? Responsabilidades ou problemas que não são nossos. Tem gente que adora se envolver no problema dos outros. Sim ou não? Ah, pastor, quer dizer que eu não posso ajudar? Pode. Pode se Deus te mandar. Se Ele não te mandar, cai fora. Por quê? Porque tem coisas que cada pessoa tem que resolver por si mesmas. Então, esses são os embaraços, são os pesos extras, que muitas vezes nos impede de correr a carreira. E todo peso extra, meu irmão, em algum momento vai gerar estresse e vai te adoecer. Muitas vezes nós fazemos o que é urgente e abandonamos o que é importante. Ou então sofremos com problemas que não existem. Ansiedade. Ansiedade é o tipo de embaraço em que a pessoa começa a antecipar um problema que pode vir a acontecer. Ela paga a conta, sofre com aquilo e depois não acontece. Ah, mas e se acontecer? Cada dia basta o seu mal. Jesus diz, enfrenta a guerra que você tiver que enfrentar quando ela vier. Amém? Então, para você, meu irmão, correr
uma carreira de longa duração como a carreira cristã, você não pode ficar levando peso extra. Contudo, o texto diz que há pesos que são pecaminosos. Ele faz uma diferença clara de todo o embaraço e de todo o pecado que tenazmente nos assedia. Então, há pesos que são pecaminosos. Satanás é chamado na Bíblia de o tentador. E ele procura uma brecha na vida do crente. Um crente sem brechas está blindado. Mas quando ele abre uma brecha, é através dessa brecha que o inimigo vem. Então, pode ser uma área de fraqueza, pode ser um vício, pode ser áreas da sua vida que empoderam, o pecado e enfraquecem a espiritualidade, a comunhão com Deus, a vida de oração. E Satanás, embora ele não possa te matar, ele pode fazer de tudo para tornar a tua vida um inferno na terra. Então, meu querido, como podemos nos desembaraçar? Primeiro, decida. Decida, eu não vou querer viver uma vida derrotada, uma vida triste, uma vida amarrada pelo diabo. Eu vou querer andar na palavra de Deus. Eu vou querer andar olhando para o alvo que é Cristo. E Deus vai me dar vitória. Esta é a promessa que Jesus nos dá. Agora a decisão é tua, meu irmão. Deus te dá todos os parâmetros para que você entenda. Ele te dá todos os subsídios para que você seja vencedor. Mas a decisão é tua. Você fica claramente... O autor de Hebreus, ele está dizendo, decida. Deixe todo o peso extra, jogue para trás. Então, meu querido, como é que você vence? Lutando. Primeiro se desviando, Se desvia do pecado. Eu vou dizer uma coisa, eu fui um jovem, que eu fiz de tudo que você imagina que era ruim. A rebelião em pessoa. Brigão, mas uma coisa eu nunca fiz. Eu nunca usei droga na minha vida. Eu não sei o gosto disso. E sabe por que eu não usava? Porque eu tinha uma mãe que trabalhava o dia inteiro. Eu me lembro, a minha mãe acordava às 5 horas da manhã. E ela levantava e ia para o tanque lavar roupa para a gente. 7 horas ela já estava pondo o café. 7h30 nós estávamos na escola, ela começava a dar aula de piano e ia até às 8 da noite. E 3 vezes por semana à noite ela dava aula de declamação, aula de inglês. Irmão do céu. Aquela mulher trabalhava o dia inteiro, então eu pensava, meu Deus do céu, eu não tenho o direito de entristecer a minha mãe. Sabe o que isso fez comigo? Me livrou de uma vida de ficar lutando contra a droga, porque todo mundo que usa droga começa na brincadeirinha, não, isso nunca vai me pegar. Não, eu não vou ficar viciado. E aí muitos passam a vida inteira sem nunca se libertarem da droga. Por quê? Porque o pecado tenazmente nos assedia. Então a primeira maneira de você se livrar disso é evitando. Mas uma vez que você tem entrado, você tem que guerrear, meu irmão. Você tem que ir à luta, você tem que dizer, eu vou vencer. Porque em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Amém? Lute, tente, não desista. Vai até o fim. Então qualquer área que tenha se tornado um mau hábito na tua vida, um pecado, ele é vencido com a decisão e a vontade de mudar. Então a segunda lição é, desembarace-se de todo e qualquer peso extra, seja ele pecaminoso ou não. A terceira lição que eu vejo no texto é que nós devemos correr a carreira que nos foi proposta. O texto diz, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Aqui certamente a corrida que está sendo usada como metáfora é a maratona. Porque a vida é assim, gente. A maratona é uma corrida longa. E o indivíduo, para conseguir terminar a maratona, ele tem que ser perseverante. Sim ou não? Eu tenho um amigo, o Marco Parisotto, que eu fui algumas vezes com ele até Florianópolis para vê-lo correr o Ironman. Gente, eu falava para ele, você é louco? Como é que o camarada consegue nadar 3,5 km, pedalar 180, depois correr 42, eu fico cansado só de olhar.
E eu falo, jamais eu vou correr uma maratona, jamais. Porque essa maratona eu sei que não dá, ainda mais com esse peso aqui, né, gente? Mas não desisti, porque essa é a minha guerra, tá? Se eu não emagrecer até o final do ano, faca. Isso já dividiram as opiniões aqui, né? Tem gente que fala, não, pastor, não faz isso. Gente, eu não vou ser gordo a vida inteira. Então saiba, ou eu emagreço na raça, ou é faca. Tramontina. Ainda mais para alguém que foi atleta, né? Que nadou, que jogou, virou essa coisa aqui. Corramos, o texto fala, a carreira da vida não é maratona. Gente, não é um tiro curto. Não é uma corrida de 100 metros. Você tem que aprender a dosar as forças. Eu acompanhei muito o Marco nos treinamentos. Então, tinha a ver com alimentação. Tinha que fazer alguns treinamentos de tiros mais rápidos, de correr 100 metros para dar força. Depois fazer corridas mais longas, até chegar o dia da corrida. E eu ficava orgulhoso. O camarada chegou no fim, cruzou a linha. O maratonista, mesmo que ele chegue andando, caindo, ele é um vitorioso, porque ele cruzou a linha. E eu quero declarar uma coisa para você, querido. Quando chegar o dia de você comparecer perante Deus, se você tiver corrido a vida cristã e cruzou a linha até o fim, você é mais do que vencedor. E a Bíblia diz que você vai receber a coroa da vida. Amém, irmãos? Mas tem que ser raçudo. Tem que ter perseverança. Sabe, não pode desistir, não pode ser suscetível. Ai, não vou mais, não quero mais. Ai, não vou naquela igreja, ninguém olha para mim. Não, o pastor não me cumprimentou. Ai, eu não vou. Eu vou até o fim. Amém ou não? Quantos podem dizer, eu vou até o fim? Mas não é fácil. Não é fácil ser crente, não. Por isso que tem que ter perseverança, porque muitos começam bem, mas terminam mal. Muitos começam e retrocedem. Muitos começam e se desviam. Por isso que Jesus diz, a porta que leva à salvação é estreita. Não existe nada na sua vida mais importante do que a sua alma. Então vá até o fim. Corra a carreira da vida cristã com perseverança até o fim. E o texto diz, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Romanos 8, 28 diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O Deus onisciente, o Deus onipotente, o Deus que te criou, o Deus que proveu a salvação através do seu Filho, a sua vontade é que você vá até o fim como um cristão. Existem muitas escolhas que você pode fazer ao longo da vida, com quem eu me caso, que tipo de negócio eu vou fazer, qual é a profissão que eu vou fazer. Deus, Ele permite que você faça essas escolhas, mas todas elas têm que caminhar na direção do seu propósito. Que propósito é? É fazer de você alguém mais parecido com Jesus. Amém? Então, todas as coisas, nenhuma delas está fora disso, cooperam para o bem dos que amam a Deus. Essa palavra cooperar no grego é sinergia. Sinergel, né, para falar de maneira mais literal, mas é a palavra que gerou a palavra sinergia. Vem de ergon, que é trabalho, e sim, que é a preposição que fala junto de com sinfonia. O que é sinfonia? São vários sons em conjunto. Sinergia são vários esforços, vários trabalhos em conjunto. Quando uma empresa trabalha de maneira sinergética, os departamentos, eles todos trabalham independentemente, mas ao mesmo tempo, todos voltados para a mesma finalidade. E aqui a Bíblia diz que quando você ama Deus, todas as coisas vão trabalhar para te favorecer, para te impulsionar,
para te levar a cumprir a carreira para a qual Ele te destinou. Amém? Então quem que propôs isso aí? Foi Deus. Aquele que chama é também o que capacita. Aquele que promete, Ele vai cumprir. Então qual é a minha parte, qual é a sua parte? É perseverar. Senhor, eu não sei o que está ali na frente. Se eu me desviar, me traz de volta. Essa é a minha oração todo dia. Senhor, se eu estiver saindo do teu caminho, por favor, me traga de volta, porque eu não quero ir para longe de ti. Amém? Todas as manhãs eu falo, Senhor, me ajuda a te agradar, porque eu, como ser humano, eu tenho todas as capacidades para me desviar, para ir para longe de ti. Mas o Espírito Santo é aquele que está em nós, é aquele que fala conosco, filho, não é por aí. Volta para cá, olha, a minha vontade é essa. E Deus, Ele te dá tudo o que é necessário. E as circunstâncias, todas são favoráveis. Eu me lembro, essa história da pandemia, gente, foi uma coisa que eu vou levar para a minha vida como uma grande lição. Quando veio a pandemia, irmãos, eu teve o evento Descend. Eu preguei num sábado, no domingo de manhã. Teve a pregação, foi domingo à noite, né, que veio, como é que ele chamava? O Ed Silvoso. Na segunda-feira eu saio daqui, pego um avião, fui para Orlando. Vocês sabem que lá é meu refúgio, né? Quando eu chego no aeroporto, gente, eu abri meu celular, eu só vi as fotos das pessoas mostrando a igreja com tudo boiando. A maior enchente de 200 anos. Falei, meu Deus, e agora? Em uma semana, a igreja se juntou, todo mundo limpou. Em uma semana eu já estava pregando aqui de novo, porque eu fui lá, peguei a Lília e voltei, né? Em um mês, tudo que nós tínhamos perdido, a igreja levantou e nós recuperamos. Quando estava marcada a inauguração, no primeiro domingo, pandemia, lockdown. Aí eu falei, e agora? Eu me lembro que eu queria pregar. Eu queria pregar da minha casa, né? Porque é triste vir aqui e pregar para ninguém, né? Eu vi o Pedro. Cadê o Pedro? O Pedro está por aí? Está lá atrás. Levanta, fica de pé. O Pedro, meu discípulo, ele insistia comigo. Ele falava, não, pastor, vai na igreja. Eu falava, mas fazer o quê? Vou pregar para ninguém? Ele prega que o povo quer te ver lá. Pois bem, eu ouvi. Naquele ano, o meu canal do YouTube saiu de 30 mil, foi para 1 milhão, naquele ano. E de uma hora para outra, o que Deus fez. A nossa igreja em 2 anos saiu de 4 mil membros para 12 mil membros, irmãos. Isso é o que Deus faz. E um dia eu estava orando e Deus falou, você viu? Você demorou 30 anos para a igreja chegar a 4 mil. Quando você não pôde fazer nada, eu fiz. Então eu quero dizer uma coisa para você, querido. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, para aqueles que andam segundo o seu propósito, até aquelas que aparentemente são ruins para nós. Então, querido, não desista. Pode estar difícil, mas Deus vai abrir um caminho no deserto. Se você for afogar, Ele não vai deixar que as águas te cubram. A Bíblia é muito clara, que até mesmo as circunstâncias adversas são importantes. Tiago fala, tende por motivo de toda alegria o passados por muitas tribulações. Porque é a tribulação que produz a perseverança, a paciência e a esperança. Deus é com você, Ele prometeu. Você não sabe o que vai acontecer, mas Ele sabe. A única coisa que você tem que dizer, Deus, eu não te largo. Eu vou contigo até o fim. Amém? Então persevere e corra com perseverança a carreira. E a última lição que esses 2 versículos nos contam, que nós temos que olhar para Jesus. O texto diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. De novo, o olhando aqui está no gerúndio, um ato contínuo. Tem que olhar sempre, irmãos, porque
a nossa tendência é desviar os olhos. Vocês se lembram de alguém que um dia foi muito ousado e que tirou os olhos de Jesus e as coisas começaram a dar errado? Quem que foi esse? Pedro. Havia uma grande tempestade, estavam todos os discípulos aí morrendo de medo. E quando eles viram um vulto chegando, andando sobre as águas, eles pensaram que era um fantasma, porque ninguém anda nas águas, né? E quando Jesus falou, calma, sou eu. Os discípulos todos estavam lá no barco, na segurança do barco. Pedro não, ele falou, ó Senhor, é seu Senhor mesmo? Me manda aí ter contigo. E Jesus falou, vem. E ele saiu do barco. E ele começou a andar. A Bíblia diz que ele andou sobre as águas, gente. O único que experimentou o sobrenatural de andar nas águas foi Pedro. Mas aí ele olhou para onde? Para os lados, para as ondas e para o vento. E começou a afundar. Voltou a olhar para Jesus e disse, salva-me. A Bíblia diz que Jesus estendeu a mão e o trouxe de volta. Jesus estava perto dele. Mas querido, nunca desvie os seus olhos de Jesus. Não coloque os seus olhos sobre homens. Você está sendo contraditório. Você disse que é para olhar para os heróis da fé. Sim, quando eles acertam. Porque quando eles errarem, tira logo os olhos dele e olha para Jesus. Aliás, você pode olhar para os homens quando eles estiverem no caminho, né, no campo visual de quem está seguindo a Jesus. Você está olhando para Jesus e o camarada está na sua frente, ele tem muito para te ensinar, mas ele está na trilha. Se ele sair da trilha, deixa ele sair e continua olhando para Jesus, amém? Então, olhando firmemente, de novo, não é uma atitude fortuita, é uma atitude definitiva, é para lá que eu olho, porque ele nunca vai me decepcionar, amém? Olhar firmemente fala de foco. Quando a mulher de Ló tirou o foco do lugar que tinha que olhar e olhou para trás, virou uma estátua de sal. Na minha opinião ali, ela foi acometida, né, invadida por uma nuvem piroclástica dos vulcões que estouraram naquela região. E naquela região, se você pegar uma montanha e puser na tua boca, é salgada. Então quem já foi para Pompeia sabe que uma nuvem piroclástica ela pode encapsular uma pessoa e ela ficar completamente como uma estátua. Foi isso que aconteceu com ela. Por quê? Porque ela parou e olhou para trás, quando os anjos haviam dito para não fazer isso. Então, meu querido, não tire os olhos de Jesus. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses 3, 13 e 14, ele diz assim, irmãos, quanto a mim, eu não julgo tê-lo alcançado. Mas uma coisa eu faço. Quantas coisas ele fazia? Uma coisa eu faço. É que esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo. Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Foco. Eu costumo dizer foco. Quando você foca algo, você deixa de ver todas as coisas. Quando um homem é focado na sua mulher, todas as outras perdem importância. Quando um homem é focado na fé em Deus, todas as outras ideologias, ou filosofias, ou fés, perdem o foco. Nós vivemos num tempo de muitas vozes, irmãos. A Bíblia diz que tem muitas vozes. Hoje em dia tem muita falação, tem muita gente falando besteira na internet. Besteira na internet. E tem muita gente que nunca segue a palavra, fica ouvindo, mas fulano falou isso. Mas ciclano. Querido, segue a Bíblia, faça como os bereanos, que conferiam com as escrituras, amém? E olhe para Jesus. E o texto diz que ele é o autor e o consumador da nossa fé. Bom, essa expressão é óbvio que é uma metáfora, né? Autor é aquele que é, vamos dizer assim, um escritor é aquele que escreveu a história do livro, né? Jesus é o autor da nossa história, porque ele nos criou e nos concebeu antes da fundação do mundo. Ele é o autor e o consumador, e se a gente estiver falando de tempo, nós começamos a nossa vida com ele e devemos ir até o fim com ele, amém ou não? É em Jesus no começo e com Jesus no fim.
Se nós estivermos falando aí de origem e finalidade, de começo e de propósito, é Jesus. Se nós estivermos falando de alfabeto, né, porque ele diz que ele é o alfa e o ômega. Alfa e o ômega, a primeira e a última letra do alfabeto grego, e tudo que tem no meio. Se ele é o alfa e o ômega, ele é o beta, o gama, delta, o zeta, epsilon, iota, kappa, lambda, mi, nixi, ômega, pi, rho, sigma e tal. Ele é o alfabeto inteiro, ele é o abecedário inteiro, amém, irmãos? Jesus é aquele para quem devemos orar, olhar. Ele é o começo de tudo e é o fim de todas as coisas. A Bíblia diz que todas as coisas convergem para Ele. É por isso que eu falo, Jesus, eu não abro mão, eu vou contigo até o fim. Até o fim. Não foi porque eu fui bom, porque eu era um improvável. Meu próprio pai dizia, esse menino não tem outro jeito, vai virar um bandido. Mas não era o que Deus tinha para mim. O que Deus tinha para mim é que eu ser um pastor de almas. Por isso hoje eu saquei o inferno e falo do nome de Jesus. Por quê? Porque Ele me transformou. Mas Ele pode fazer isso na tua vida também, meu querido. O que Deus precisa hoje é de homens e mulheres cheios do Espírito e cheios de convicção, que não arredam o passo e permanecem no prumo, o autor e consumador da nossa fé. Deixa eu dizer uma coisa para você, não é o homem que é o centro do universo, é Deus. Não é a minha vontade. Nós vivemos hoje no tempo chamado de pós-modernismo, né? Onde as verdades são relativas, onde não há absolutos. Então, olha, eu não quero fazer isso porque eu não sinto. Ai, não é a minha vontade. Meu querido, pecado é pecado. Eu falo para Deus, Deus, não estou conseguindo. Eu confesso para vocês, irmão, não consegui ainda emagrecer, mas não desisti. Mas eu não vou ficar dizendo, não, é porque meu metabolismo é lento. Porque eu sou guloso. Eu gosto de massa, eu gosto de uma lasanha. Esse negócio de folhinha não é para mim, irmão. Eu gosto de lasanha, eu gosto de leite condensado. Pecado. Capite? Pecado. Mas eu estou lutando. Estou lutando. Se não for no espírito, vai na raça. Passa a faca. Claro que eu estou fazendo uma brincadeira aqui, porque eu quero dizer para você o seguinte: cada um tem a sua guerra, cada um tem a sua luta, mas Deus nos ama tanto que Ele deu o seu melhor, e o seu melhor é Jesus. Ele disse, Deus não poupou o seu único filho, não nos dará juntamente com Ele todas as outras coisas, aleluia. Ele vai nos dar vitória, irmãos, e eu também vou ter a minha aqui em nome de Jesus. Você crê nisso? Dá um glória a Deus aí, diga eu creio. Então quando você seguir a Jesus, decida seguir a Jesus, não porque você quer ser feliz, a felicidade verdadeira só existe quando nós estamos andando na vontade de Deus. Há caminhos que para o homem parecem direitos, mas que no final são caminhos de morte. A única maneira de vencer, meu irmão, é permanecer no centro da vontade de Deus. Por isso é tão importante olhar para Jesus. Porque apesar de ser Deus, Ele se tornou homem. Ele comeu a nossa comida, Ele falou a nossa língua, Ele foi tentado em tudo que nós somos tentados. Jesus foi tentado sexualmente? Claro. Mas Ele venceu, amém ou não? Ele não buscou, a Bíblia diz que o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Aqui fica muito claro por que a gente tem que olhar para Ele. Porque o texto diz que Ele não trocou a alegria verdadeira pela alegria passageira. Em troca da alegria que lhe estava proposta por Deus, Ele suportou a cruz.
Muita gente desvia por causa da alegria momentânea, por causa daquele ímpeto de suprir alguma necessidade com algo que não vem de Deus. E aí não paga a conta, não paga o preço. Porque, pastor, mas não é pela graça. Queridos, a salvação é pela graça. Totalmente pela graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Tudo bem? Você não fez nada para ser salvo. Mas o texto seguinte diz: pois fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Você não foi salvo pelas boas obras, você foi salvo para as boas obras. E andar direito dá trabalho, porque dentro de nós há uma tendência pecaminosa e um pecado que tenazmente nos assedia. Então a escolha de olhar para Jesus é a escolha dos vencedores. E o livro de Hebreus capítulo 11 fala de muitos vencedores. E aqui existem muitos vencedores. Gente que vai caminhar para Jesus. Se cair, levanta. Se machucar, espera a cura. Mas não olha para trás. Não desiste. E vai até o fim. Glória a Deus. Dá um glória a Deus aí, meu querido. Porque isso eu estou falando para você. Jesus não buscou a sua própria vontade, mas ele buscou a vontade do Pai. E ele suportou não só a dor física, a dor excruciante, né? Esse substantivo vem claramente da cruz. Ex, a partir da cruz. A dor mais lacinante que tem é essa. Mas não foi só isso. Foi a ignomínia, a vergonha. Foi a separação do Pai. Mas ele foi até o fim. E por isso, ele está à destra de Deus no lugar de poder e de autoridade. Eu quero dizer para você que o propósito de Deus na tua vida é que você também seja sentado num lugar de autoridade, num lugar de destaque, num lugar onde você vai ter, vou usar uma expressão comum hoje, lugar de fala. Quem passa por uma luta e a vence, tem lugar de fala, tem autoridade para falar. Jesus era assim, as pessoas diziam, ele não fala como os fariseus, ele fala como quem tem autoridade. Mas eu quero te dizer uma coisa, todos nós que dissemos sim para Jesus, podemos andar em direção a Ele e ter uma vida de vitória, porque quem está em Cristo Jesus é mais do que vencedor. Então a palavra de Deus para você: nunca desista. Vai haver momentos de queda? Sim. Vai haver momentos que você começa a desviar? Sim. Mas volte a olhar para Ele. Clame a Deus. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não conheces. O fim da tua história você não conhece, mas Deus conhece. E o que Ele tem para você é uma vida de vitória. Queria que você fechasse seus olhos. Meu querido e minha querida, se você soubesse o quão amado, quão amada você é pelo Pai. Não existe nada que nos atrai mais para Deus do que saber que Ele nos ama. Durante muitos anos da minha vida, eu não me senti amado. Mas um dia eu tive uma experiência com Deus. E Deus não me falou, eu senti o amor dEle. Um amor incondicional, um amor que nenhum sentimento pode expressar. E desde aquele dia, eu passei a olhar para Ele e viver para Ele. A vida nessa terra é muito passageira. Passa voando. A única coisa na tua vida que é eterna é a tua alma e o teu espírito. Hoje o Senhor está aqui. E Ele quer te receber
na vida eterna. Então, se você entrou aqui ou está me vendo pela internet e está cansado de lutar sozinho, hoje Ele diz assim para você: eis-me aqui, vinde a mim, você que está cansado e oprimido, e eu te aliviarei. Tomai sobre si o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Querido, abre o teu coração, diga para Deus: Senhor, eu quero experimentar esse relacionamento de filho e pai. Quero sentir o teu amor, ter segurança em ti. Se há alguém aqui hoje que queira entregar a vida para Cristo, eu vou orar por você como alguém um dia orou pela minha vida. E eu quero que você levante a sua mão onde você estiver. A igreja fica com os olhos fechados. Pediria que abrisse um pouco aqui a luz para eu poder enxergar. Alguém que queira dar a vida para Jesus hoje, levante a sua mão. Alguém me ajude a ver, graças a Deus lá atrás. Alguém aqui? Graças a Deus. Graças a Deus. Eu quero pedir que você que está entregando a vida para Jesus, saia do teu lugar, vem aqui, eu vou orar com você. Em nome de Jesus, pode vir, hoje vai começar uma nova história. Hoje o diabo vai ser envergonhado, em nome de Jesus, aplauda o Senhor. Hoje uma vida, algumas vidas estão se entregando para o Senhor Jesus. Fiquem por favor aqui na frente. Querido, você que também está me vendo pela internet, Deus abençoe, viu? Todos vocês. Deus abençoe. Deus abençoe. Há mais alguém? Não perca essa oportunidade. O dia que eu entreguei a vida para Jesus, Ele mudou a minha vida para sempre. E hoje Ele quer fazer isso na sua vida. Põe a mão no seu coração, querido. Graças a Deus por você também. Diga: Senhor Deus, hoje eu entrego a minha vida ao Senhor. Tudo, meus problemas, meus medos. E agora diga com a sua boca: eu confesso a Jesus como meu Senhor e Salvador. Cuida de mim, Senhor. Dirige a minha vida, porque a partir de hoje eu sou teu, em nome de Jesus. Sabe, gente, quando eu me entreguei, as pessoas me abraçavam. Eu dizia assim: mas não mudou nada. Mas mudou tudo. Vocês vão sentir a diferença de Deus dirigindo a vida de vocês a partir de hoje. Amém? Eu vou pedir para vocês acompanharem os diáconos. Eles vão fazer mais uma oração. Mas parabéns pela maior decisão que vocês tomaram na vida. Amém, igreja? A igreja pode aplaudir o Senhor. Mas eu quero ainda orar pela sua vida. Fique com os olhos fechados. Muitas vezes a luta é tão longa que a gente fica fraco e cansado. Algumas vezes dá vontade de desistir. Mas a Bíblia diz que Jesus deixa as 99 ovelhas no aprisco e vai buscar a 100ª. A única coisa que o Senhor não pode fazer por você é crer por você. A decisão de permanecer é tua. Então você, querido, que hoje está enfrentando uma luta, que está cansado, que precisa de um renovo, eu queria pedir que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente, e eu vou orar pela sua vida. Talvez você não esteja querendo desistir, talvez só esteja cansado e precise de um renovo. Então saia do teu lugar, vem aqui, eu vou orar pela tua vida. Põe a mão no coração, querido. Senhor, agora eu oro para que a tua graça, a tua força, o teu favor, a tua misericórdia renove, Senhor. Renove a alma dos teus filhos. Senhor, sabemos que quando nascemos de novo, o nosso espírito é blindado, mas a nossa alma é campo de batalha, Senhor. Tantas lutas, temores, ansiedades. Ó Deus,
Nós queremos agora declarar que o Senhor é mais do que vencedor. Quero declarar a tua fidelidade, Senhor. Então vem levantar o alquebrado, o abatido. Fortalece os joelhos trôpegos, Senhor. Em nome de Jesus, renova. Espírito Santo, aviva-nos, ó Deus. Aviva-nos para que sejamos neste mundo, Senhor, homens e mulheres, Senhor, jovens, crianças, anciãos, cheios do teu Espírito, firmes, ó Deus, na tua promessa e com os olhos firmes em Jesus. Pai, eu te agradeço. Eu te agradeço por o renovo que está acontecendo na vida de cada um, Senhor. Querido, abra sua boca e diga: obrigado, Senhor Jesus, pelo teu amor pela minha vida, pela tua fidelidade. Senhor, eu posso muitas vezes ser infiel, mas tu és fiel. Diga: obrigado, Senhor. Eu entrego o meu coração, os meus sentimentos, a minha dor, a minha alma. Senhor, eu quero andar livre de todas as cadeias e amarras. Eu deixo todo o peso que me assedia, e eu olho firmemente. Fala bem forte agora. Eu olho firmemente para Jesus, o autor e consumador da minha fé. Eu permaneço com Ele até o fim. Amém. Aleluia. Deus te abençoe, meu querido.